Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Trocando ideias, chegando, família Canção Nova, obrigado pela sua audiência. Eu, excepcionalmente, aqui com vocês nesta semana, na ausência da Carla Astucci. Presença aqui conosco também do professor Felipe Aquino. Obrigado, professor. Uma alegria muito grande estar aqui hoje, de modo especial com você, com o Padre com Duarte. Convidado especial. Para nós trocarmos muitas Duarte ideias. Lara já esteve neste programa, estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, há 2 anos, é isso, Padre? Ano passado. Ano passado. Ano passado. E já esteve, então, num Trocando Ideias e volta agora com muita alegria conversar a respeito. Padre Duarte Lara, que participou neste último final de semana do acampamento de cura e libertação aqui na Canção Nova, né? Muitos puderam acompanhar e viver toda essa graça deste evento. Então, eu queria já desde o início colocar à disposição a sua participação, a sua pergunta, inclusive perguntas específicas na atuação do Padre Duarte Lara, né? Você pode enviar a sua pergunta através do facebook.com/trocando ideias e, claro, também através do e-mail trocandoideias@cançãonova. Quanto mais rápido você participar lá, você garante a sua pergunta chegando aqui. Padre Duarte Lara, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Eu queria começar com uma pergunta minha, que não está aqui dos nossos telespectadores, né? É com relação à possessão demoníaca. É sempre algo, até de certa forma, misteriosa, né? E essa possessão, qual que é o objetivo do mal a tirar a pessoa da sua razão, tomar conta, inclusive, dos atos dela? Isso não vai um pouco contra uma das formas de ação do demônio, que é justamente de tentar passar que ele não existe? Certo. É uma boa pergunta, porque se você reparar, as pessoas que sofrem a possessão, com frequência, acabam se tornando depois bons cristãos e caminhando na graça de Deus. E, portanto, o demônio, de algum modo, acaba aproximando as pessoas de Deus, involuntariamente. Por que Deus permite a possessão? Normalmente, está sempre ligado, é um fenômeno extraordinário, raro, muito pouco frequente, que está ligado a alguns pecados contra o primeiro mandamento, concretamente contra a virtude da religião. E então tem pessoas que pedem ao demônio ajuda para causar dano a outros, para tirar a vida, destruir um casamento, fazer perder os bens, destruir a saúde. Então o demônio, um pouco por esse pacto que essas pessoas fizeram, honra, digamos, essa aliança que ele fez com essas pessoas. E também tem um segundo motivo: o demônio tem um grande ódio à vida em si, a vida também fisiológica. Jesus diz no Evangelho, Satanás é homicida desde o início. Nos exorcismos se constata isso. O demônio tem ódio à vida humana. Se ele pudesse matar-nos fisicamente, ele faria rapidamente. Então, e muitas vezes estamos rezando e ele diz, ela vai morrer, ou ele vai morrer, ele tem que morrer, ele tem que morrer. Então, e outra coisa que se constata é que esse ódio do demônio contra o homem, a imagem e semelhança de Deus, é um ódio que o cega um pouco. Embora o demônio seja um anjo muito inteligente, os anjos sejam superiores em inteligência aos homens, a sua falta de humildade e de amor o cega um pouco. Como às vezes encontramos pessoas muito inteligentes que, por estarem cheias de ódio, acabam fazendo coisas pouco inteligentes, digamos assim. Então o demônio acaba... De certa forma, numa manifestação demoníaca, indiretamente se passa a realidade sobrenatural. E indiretamente até a crença em Deus. Eu aplico, para terminar a responder a sua questão, porque o demônio possui, pois acaba sendo pior para ele. Mas o mesmo aconteceu com a paixão de Jesus. O demônio maquinou a paixão, instigou a paixão, a destruição, e acabou sendo destruído pela morte e ressurreição de Jesus. Então, é como você
Deus permitindo a liberdade do demônio, o demônio se enrola e acaba se machucando a si mesmo no final. Como na história, quem sabe, de Jó, né? Sim, sim. Que é permitido uma ação, mas que acaba servindo para benefício de Deus. Ô Padre Lara, e nesse contexto, todas as ações do demônio que Deus permite, sim. Deus tira alguma coisa de bom nisso, não? Sim. Quando ele permite o demônio agir, como foi com Jó, por exemplo. Certo. Pediu permissão para Deus, Deus permitiu. E depois refez toda aquela maravilha na vida de Jó, né? Quer dizer, sempre há um influxo depois bom, depois de uma ação demoníaca. A frase famosa de Santo Agostinho: Deus não permitiria o mal se do mal não conseguisse retirar bens maiores. Certo. Então, é o mistério, no fundo, da liberdade, seja do homem, seja dos anjos, que nós podemos usar mal, mas que na economia da salvação Deus sabe como que reciclar o mal em bem, de algum modo. Deixa eu começar com uma pergunta aqui pela internet, da Simone, cidade de Prata, estado de Minas Gerais. Ela gostaria de saber por que não tem manifestação demoníaca durante a missa. Às vezes tem, não é assim tão simples. Normalmente a manifestação demoníaca está ligada quando nós rezamos pelas causas que levaram à possessão. Ou seja, nas nossas orações, quando nós centramos sobre aquele tema, tem alguns temas aos quais o demônio reage violentamente. Normalmente a missa não tem uma finalidade de rezar por as causas, mas nos casos mais pesados, as pessoas que são atacadas pelo demônio têm grande dificuldade em entrar na igreja, em estar na Santa Missa e, sobretudo, em algumas partes da missa, a proclamação do Evangelho, na fase da consagração. E os distúrbios são muito variados. Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que sentem uma grande necessidade de sair da igreja rápido, tem outras que sentem dores no corpo, na cabeça, outros paralisia nos membros, começa a missa, fica trancado, não se consegue mover, outros que gritam, enfim, varia, mas não é muito frequente. É muito mais frequente quando fazemos uma oração de libertação, a manifestação do demônio, que, sendo uma oração em si mais fraca que a Santa Missa, é porém uma oração orientada a pedir a Deus essa graça, pedir a Deus que afaste o demônio. Quando fazemos esse pedido, Deus dá essa graça. Professor Felipe Aquino, pergunta de uma pessoa que não quer se identificar, ela diz que tem receio de confessar, devido a denúncias de escândalos envolvendo padres, também pelo número de padres que depois deixam de ser sacerdotes por vários motivos, né? Abandonam a batina. De que forma podemos orientar essa pessoa? Ela está com receio, então, de que a pessoa deixe de ser padre depois e, não sendo mais padre, não tenha mais a coisa que eu acho mais bonita na confissão é exatamente esta privacidade que a igreja garante de que o sacerdote, pelo sigilo da confissão, não possa revelar o pecado de ninguém. Essa é a coisa que eu acho mais bonita, né? E, sabe, eu não conheço a história, realmente, talvez Padre Lara conheça, de algum sacerdote que, mesmo tendo deixado o ministério sacerdotal, tenha revelado o pecado de alguém. Eu não conheço. Dizem, uma vez eu li que até o próprio Lutero, uma vez, que ele era sacerdote, né? Acho que uma vez, ele, numa mesa conversando, alguém disse: ô Lutero, agora que você já não é mais padre, conta aí para nós o que você ouvia na confissão. Diz que ele virou a mesa. Não sei se essa história, mas eu li essa história uma vez. Quer dizer, então eu penso que essa privacidade que a igreja nos dá garante a gente poder ir para o sacerdote. Sabe, Oswaldo, eu não escolho o sacerdote para confessar. Quando eu quero confessar, eu digo para Deus: o primeiro sacerdote que eu encontrar, eu vou me confessar com ele. E não escolho. Pode ser amigo, pode gostar de mim, pode não gostar, dele. Não escolho, porque o perdão vem dele, mas não é dele. O perdão vem de Deus, né? E às vezes pode estar escondendo aí um orgulho nosso, né? Alguma coisa. Tem muita gente que aqui na região quer ir lá em Aparecida, nada contra ir Aparecida não, confessar. Não tem. Lá tem até bastante sacerdotes, pode escolher, né? O sacerdote, se ela tem como escolher. Mas será que isso não esconde por trás alguma coisa que precisasse ser superado, né? Sim. Mas a igreja não proíbe, né, padre, que se escolha um sacerdote. Se for
se houver disponibilidade. Sim. Até porque também a confissão acaba sendo um momento de direcionamento espiritual. Sim. E aí, de fato, as competências de um sacerdote para o outro podem mudar um pouco, né? Porque você busca também aconselhamento. Mas a graça do perdão dos pecados, o sacerdote mais pecador dessa terra é instrumento de Jesus Cristo na confissão. Sabe, e dentro desse assunto que a gente está tratando aqui, Oswaldo, uma coisa que me chama muito a atenção é o fato de Jesus ter instituído o sacramento da confissão exatamente no dia que ele ressuscitou, no domingo da ressurreição. Que ele vai ao cenáculo, encontra os apóstolos ali ele institui o sacramento da confissão. A quem vocês perdoaram os pecados, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Por quê? Porque ele tinha acabado de conquistar a vitória sobre o demônio, na cruz. E essa vitória significava exatamente o quê? Ele pagou a justiça divina, o preço do nosso perdão. E afastou o reino de Satanás, e agora a gente pode... Né? Então, isso eu acho a coisa mais bonita que tem. São João, na primeira carta dele, capítulo 3, versículo 8, São João diz: Jesus veio para destruir a obra do demônio. Eu até não entendo, padre, como é que tem algum sacerdote que não acredita na ação do demônio. Se Jesus veio para destruir a obra, e a obra do demônio, sobretudo, que é o pecado. Sim. É pelo pecado que ele nos arranca de Deus. Então, quando a confissão vem e tira o pecado, está fazendo um exorcismo. Por isso eu noto que até tem muitas benzedeiras, pessoas que parecem de Deus, sempre dizem coisas bonitas, até exortam a oração, mas nunca encontrei alguém que exortasse as pessoas a fazer uma boa confissão. Isso é uma coisa que o demônio nunca pede às pessoas, né? Nunca pede. E ajuda a ser, como, você pode usar isso como critério de discernimento, se esta pessoa é de Deus ou não, né? Porque nas coisas que não são de Deus e que parecem religiosas, não tem confissão, não se exorta. Sempre a graça vem independente das suas disposições. Você pode fazer o que quiser. Não. Como a gente está aqui em sacramentos, né, tem uma outra pergunta aqui, muito interessante, uma outra pessoa que não se identificou. Posso dar de mamar para minha bebê durante a missa? Ou mesmo algum outro alimento para ela? Não sei quem quer começar. Eu penso que se for uma necessidade extrema, né, padre? E se a criança, por exemplo, a mãe não tem com quem deixar a criança em casa, leva a criança para a missa de colo ainda, a criança está com fome, começa a chorar de fome, eu penso que ela pode. Agora, seria bom que ela fosse para o fundo da igreja, por exemplo, né? Ou se retira um pouquinho ali, um local, normalmente as igrejas atrás tem aquele espaço, né, livre ali. Eu penso que, sabe, se é uma necessidade premente, eu penso que não há problema, padre. Eu também diria que esse gênero de questões, o bom senso né? as resolve facilmente. Se tem que ser, tem que ser, né? Uma emergência é uma emergência, né? Mas se você vê que todos os domingos está acontecendo alguma coisa, então você tem que pensar como resolver, encontrar um jeito de solucionar este problema de um modo melhor, né? Mas uma emergência, um caso extraordinário, sempre pode acontecer e não tem drama. E que eu acho importante também, sabe, Oswaldo, é não tirar a atenção das outras pessoas que estão assistindo à missa. Porque a curiosidade é um negócio forte em nós, né? Então, se uma mãe vai dar de mamar para uma criança no seio, assim, no meio de muitas... Isso vai distrair algumas pessoas. Pela mera curiosidade, nem pelo bem, nem pelo... Então, eu penso que realmente, né, retirar aí... Como, por exemplo, uma criança que está chorando muito na igreja, retira um pouco, né, vai lá fora, depois volta, né? Agora, nunca realmente proibir que a mãe leve a criança na igreja, né? Jesus fala, deixa vir a mim as criancinhas. Eu também encontro muitos pais que se aproveitam dessas desculpas para não irem eles também. Não vou porque é pequeno, acaba chorando. E eu sempre encorajo os pais a não faltarem à missa de modo nenhum e trazerem seus filhos, mesmo que isso implique um pouco de desconforto. E eu agradeço muito a Deus que os meus pais sempre me levaram à missa, sempre. E assim a gente cresce com a missa e com a igreja, e é bom, né? Não encontra. E muitos pais depois acabam se afastando da missa porque se habituaram a deixar de ir à missa. Primeiro tinham um motivo razoável até um certo ponto, e depois já não tinham, mas
perderam o ritmo, né? Então, não é bom. Estamos aqui no nosso Trocando Ideias, vai participando, mandando a sua pergunta no trocandoideias@cançãonova.com ou também no facebook.com/trocandoideias. A gente coloca aqui a sua pergunta. Deixa eu trazer aqui o projeto Dai-me Almas no nosso programa de hoje. Estamos com 41% arrecadados. Nosso muito obrigado a você que mantém essa obra de evangelização. Você mantém programas como este, de esclarecimentos, você mantém eventos como tivemos neste final de semana, que maravilha que foi o acampamento de cura e libertação. Nosso muito obrigado a você que colabora com a Canção Nova, com o projeto Dai-me Almas. E eu estou aqui para lembrar também vocês a respeito de formas fáceis de colaborar com a Canção Nova, como através do cartão de crédito ou boleto online, que estão disponíveis lá na nossa página na internet. Acesse o site do Clube da Evangelização, né? clube.cançãonova.com, e veja como você também participar. Lembrando que nós estamos no mês da ação de fim de ano já, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja uma forma de você participar, tá ok? Voltando aqui às nossas perguntas, aliás, eu acho que tem duas aqui parecidas, Padre Duarte. Tem a do Raquel Proença, de Sorocaba, São Paulo. Não, na verdade, a do Raquel... Eu vou trazer, já que eu já citei o nome do Raquel aqui, da Raquel Proença, depois eu falo, aqui tem duas perguntas semelhantes. Mas a Raquel pergunta o seguinte: o diabo pode ler pensamentos? E ela diz que tem pensamentos obsessivos e às vezes pornográficos. Certo. E evita tudo isso relacionado. E geralmente esses pensamentos ficam mais fortes quando está em uma missa. Uhum. São pensamentos até blasfemos. E ela se sente indigna de comungar, apesar de ter confessado constantemente. Isso é um ataque maligno? Sim. Então, 3 ou 4 decisões breves. O demônio não pode ler os nossos pensamentos, porém, o demônio interpreta muito bem todos os nossos sinais externos. Então, ele nos conhece muito bem. Como nossa mãe não pode ler os nossos pensamentos, mas com frequência percebe o que se está passando dentro de nós, que estamos ansiosos, estamos inquietos, que estamos... Então, e ele age sobretudo sobre os nossos sentidos externos e internos. No caso das obsessões, na memória, na imaginação. Mas para pecar não basta sentir, não basta imaginar coisas obscenas ou blasfemas, é preciso consentir. Sempre se peca com um movimento da nossa vontade. Então é muito importante até essa distinção para ela não perder a paz. Quando surgem esses pensamentos obsessivos, o que ela deve fazer é interiormente dizer: isto é uma tentação e eu não quero consentir. E se tenta centrar em Deus e rezar. Tem casos de pensamentos obsessivos que, de fato, vão para além das normais tentações. São, de fato, muito frequentes e muito intensos. E com frequência, essas pessoas se deixam dominar um pouco por angústia, por a dúvida, não sei se consentir, porque foram tão intensos e tão frequentes que a pessoa se sente um pouco culpada. Mas se fizer essas distinções, ajuda muito a não perder a paz, né? Quando vem a tentação, isso é uma tentação, eu não quero, e começa, por exemplo, pega no seu texto, começa rezando Ave Marias, mesmo que durem muito e não se vão logo embora, pode não haver nenhum consentimento e, portanto, nem um pecado venial. Às vezes eu comparo essas obsessões como a mosca que vem e que está incomodando. Você está lutando, mas a mosca não vai embora. Então, nós não queremos em nenhum momento, mas às vezes é um assédio muito grande, né? E sempre nos deixa um pouco inquietos. Só o fato de ficarmos inquietos e perdermos a paz é já uma certa vitória para o demônio, mesmo que não haja nenhum consentimento, porque muitas vezes a perda da paz depois prejudica a nossa vida de serviço a Deus. A gente fica mal, né? Tem pessoas que ficam mal depois de... Padre Lara, e nesses momentos que a pessoa ela sabe que ela está debaixo de uma tentação forte,
normalmente ela tem dificuldade para rezar. Sim. Né? Porque às vezes é como um doente, a hora que ele mais precisa se alimentar, onde ele menos tem fome. Certo. Espiritualmente também isso vale, né? Sim. Que tipo de oração assim, vamos dizer, bem objetiva, ou tipo jaculatória, ou outra que a pessoa, nesse momento, ela deve fazer? Eu sugiro muito, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Coisas muito simples, que não impliquem um grande esforço da imaginação, etc. Até, né? E com o uso de alguma coisa material, porque tira o foco. Quando nós fazemos uma tarefa material, às vezes até sugiro, você pode sair, se estiver em casa, você pega a bicicleta, ou seja, fazer uma atividade física, isso ajuda um pouco a tirar o foco. Se você ficar quieto, fica mais vulnerável àquele bombardeamento. Então, você tira o foco, faz outra atividade, rezando, né? Sai de casa, vai a pé, toma um pouco de ar, né? E essas tentações que às vezes acontecem na igreja, numa missa, né? Pode fazer com que a pessoa às vezes escolha eu estou sofrendo isso quando vou à missa, aí não vou mais na missa. Eu já ouvi relatos assim, né? E essa é uma tentação pior, da pessoa deixar de ir lá porque quando vai, ela tem tentações, por exemplo, sexuais, como relatado aqui. É para afastar de Deus mesmo, né? Esse é o grande objetivo do demônio. Nos casos que eu recebo de pessoas atacadas por demônio, é muito frequente eu pergunto, tem ido na missa? E elas me respondem, padre, não posso, porque sempre que vou na missa me sinto muito mal e acabo desmaiando, vou no hospital, né? E eu digo, isso é jogo do inimigo, você vai na missa do mesmo jeito, não vá sozinho, vá com os seus familiares, lute, e o que eu vejo quando a pessoa luta e com o tempo e os exorcismos e a vida na graça, a pessoa vai conseguindo cada vez mais estar na missa, até aqui volta tudo no normal. A pergunta que eu tinha me referido antes e que é parecida, tem a do Tiago Lima, de Campina Grande, Paraíba. Algumas vezes já acordou assustado por motivos de sonhos ruins ou com algum cansaço durante a madrugada. Um detalhe o chamou muita atenção, sempre ocorre no mesmo horário, por volta das 3 da manhã. É que muitas vezes começa a rezar na hora e esquece a oração, ou senão o meu pensamento fica longe. Posso estar em meio a algum ataque espiritual? E tinha também uma pergunta aqui, separada pela produção do programa, Roberta Ribeiro, de Brasília, Distrito Federal. Sempre sofri com pesadelos, alguns assustadores, onde sou importunado por pessoas que querem o meu mal. Ao acordar, fico com um sentimento ruim que acompanha todo o meu dia. Como devo solucionar este problema? Discernir os casos em que os sonhos têm um distúrbio de origem diabólica extraordinário é difícil. Eu penso, isso é a minha opinião, que na grande maioria das vezes, mesmo quando são pesadelos e envolvem o demônio, os sonhos têm uma explicação natural. São temas que acabamos de meditar, ou coisas que mexem com os reincidentes. Mesmo os reincidentes. Mas também é verdade que nos casos dos exorcismos tem vários relatos de pessoas que têm distúrbios durante os sonhos. Em geral, essas pessoas me dizem que elas, durante o sonho, percebem que não é um sonho normal. Então, isso é uma coisa que só elas me referem, não as pessoas que fazem as perguntas. E, portanto, eu diria que é uma coisa rara. Porém, essa questão da hora, de ser sempre na mesma hora, é já um indício que teríamos que ver com mais calma, ver com outros sintomas. Normalmente, nunca é só os sonhos, é sempre um conjunto de outros sintomas. E que dizer para a pessoa que está passando por situação semelhante? Acordando com sonhos. Então, sempre coisas também que os santos faziam antes de dormir, rezar, mesmo antes de deitar. Né? As orações até da liturgia das horas tinham a última oração das completas, era mesmo afastai, Senhor, o demônio e que esta noite seja tranquila. Então, todo cristão deve, no fundo, consagrar as suas horas de repouso a Deus, né? e invocar o anjo da guarda antes de dormir. E os santos usavam água benta antes de dormir. Santos recentes, São José Maria Escrivá, tinha sempre um frasquinho, água benta antes de dormir, no quarto,
Então, tudo isso é útil, porque os santos também experimentavam, muitas vezes, durante a noite, alguns ataques, menos no sono, mas mais vexações exteriores, né? Barulhos, coisas assim. E depois, nesses casos em que se vê que começa a ser um padrão estranho, eu diria, começar rezando alguma oração de libertação, que é algo de específico, um remédio específico, e procurar um sacerdote para pedir uma bênção e um aconselhamento, um discernimento mais profundo. Sim. E há também a possibilidade de uma ajuda na área, quem sabe, certo. psicológica, Certo. se determinar. Certo. Eu me recordo até, me permitam um testemunho aqui, eu tinha um sonho reincidente, que engraçado que a pessoa, eu compartilhei isso com uma psicóloga uma vez, que trabalhava aqui na Canção Nova, inclusive, e ela me deu uma explicação para esse sonho. Sim. Eu esqueci a explicação dela, mas desde que ela me deu essa explicação, nunca mais eu sonhei. É interessante como que é a nossa mente. É algo psicológico, né? E tudo que a gente sonha está no inconsciente, né, padre? Entrou pelas janelas da alma, como diz, né? Os olhos, os ouvidos, a boca, o tato, ficou ali. Às vezes à noite aquilo sai do inconsciente e vem para o consciente. Aí pode ser... E mesmo, por exemplo, a gente escuta uma pregação sobre o demônio, né? São coisas que, no fundo, ficam dentro de nós e acabamos sonhando esses temas, mesmo sem nenhum ataque extraordinário, né? Porque, no fundo, são temas que mexem conosco. Então, se mexe conosco, acaba sonhando, de algum modo. Mas também é verdade, estava recordando, o porta-voz, não sei se ainda é atualmente, da Associação Internacional dos Exorcistas, é um famoso psiquiatra italiano, que é psiquiatra e também tem muita experiência nos exorcismos. E uma vez num congresso eu cheguei para ele e perguntei se o demônio podia interferir nos sonhos. Então ele me explicou que os sonhos têm vários níveis, várias fases, e tem uma fase na qual, um estado do sonho em que o demônio pode interferir, mas não nas outras, não sei, teve uma explicação, já não recordo bem, mas recordo que ele me disse que é possível. Que pode ser com aquela fase do sono que está mais profundo ou não, né? Sim, ele disse, me deu uma resposta um pouco técnica, não recordo exatamente, mas disse, naquela fase o demônio pode interferir, né? É a fase que pode, mas não é que sempre é ele. Eu vejo que, em geral, nos precipitamos atribuindo as culpas ao demônio. Normalmente, atribuímos mais as culpas ao demônio do que, na realidade... Oswaldo, eu queria fazer uma pergunta para o padre. Opa, eu já fiz a minha, agora é a vez do senhor. Hoje eu estou aqui como alguém que pergunta. O padre Santo Agostinho usa aquela expressão, o demônio é um cão preso na coleira, né? E que então não pode fazer mal para quem não passa perto dele. Como é que o senhor desdobra isso daí? E eu também uso, e eu acrescento a essa descrição que é um cão desses pequenos, mas que ladra muito. Então, pequeno, né? A gente conhece muitos cães pequenininhos que são que ladra só. Então, é só garganta, quase, né? Entendi. E esses cães pequenos, tem lá em Portugal, se você correr deles, ele vem atrás de você como se fosse um leão. Né? Costuma morder o calcanhar, inclusive. Se você continuar tranquilo no seu caminho, ele vai ladrar muito, mas não vai chegar perto. Se você correr para ele, ele foge. Né? Então, isso também nos exorcismos vemos. O demônio sempre gosta de passar uma imagem que tem um poder que realmente não tem. Então, muitas vezes... É assustar, né? É assustar, usar o medo. Também o exorcista diz, você não é capaz, eu vou matar você, Por exemplo, eu gosto de andar de moto. Né? No exorcismo, uma vez o demônio disse, vou te fazer cair da moto, né? Para eu pegar medo, para eu não andar mais. Né? Então, sempre usa isso, né? Como se tivesse, eu não vou sair, você não tem poder, você não é. E no final o que vemos é que é tudo mentira. Né? Que no final ele sofre, digamos, com as orações, com a presença de Deus e acaba obedecendo, contrariado e saindo. E, portanto, o importante é os homens perceberem que a nossa liberdade pode dar ao demônio mais margem de ação sobre as nossas vidas. Então, esses pecados ligados ao ocultismo, além de ofender a Deus, que é sempre a questão mais triste do pecado,
dão também uma brecha maior para o demônio atuar nas nossas vidas. E por isso devem ser combatidos com especial força, né? É perigoso, né? Tudo que tem a ver com a invocação dos mortos, com as formas de magia e adivinhação, são coisas perigosas que dão ao demônio a possibilidade de ir para além das simples tentações, né? Sempre uma catequese que eu insisto. Padre, eu percebo que, não sei, talvez uma das coisas piores que eu sinto hoje, que é a ação do demônio no mundo, é o medo. Sim. O medo que gera ansiedade, que gera angústia, que gera... Né? Hoje, a quantidade, por exemplo, de pessoas que tomam muitos remédios, aqui a gente chama de tarja preta, né? Certo. Controlados, tem que ser com receita médica, é remédio para acordar, é remédio para dormir, é remédio para tirar a ansiedade, né? E isso tem a ver com uma ação diabólica? Sim, eu penso que, pelo menos indiretamente, mas o demônio gosta do medo. O medo é um dos sentimentos mais paralisantes na vida humana. Paralisante. Então, bloqueia a nossa vida. E isso é bom para ele, né? E acabamos muitas vezes até fazendo coisas que não queremos por causa do medo. Então, se nós repararmos, né, o cardeal, nesse tempo era cardeal, Joseph Ratzinger, dizia que o perigo do recair no paganismo que vemos na cultura ocidental será novamente um recair no medo. Porque no tempo do paganismo, todas as pessoas eram muito dominadas pelo medo das forças ocultas e dos malefícios e tudo isso, coisa que o cristianismo destruiu com a Boa Nova de Cristo, né? Veio libertar também do medo. Não tem que ter medo, né? E é interessante que tem algumas conversões de pessoas que trabalhavam no mundo do oculto, quando compreendem que a graça de Deus, a graça dos sacramentos é mais forte que os poderes que eles pensavam que dominavam tudo, né? E tem algumas recentes que me tocaram muito, né? Um satanista nos Estados Unidos que era um feiticeiro chefe da igreja de Satanás e se converteu porque alguém deu para ele uma pequena medalha de Nossa Senhora das Graças, e até esse dia ele sempre tinha conseguido um pouco tudo o que queria, tinha tudo, né? E nesse dia ele agarrou a medalha e os satanistas conseguem também pressentir as coisas sagradas, porque como estão ligados ao demônio, esse pacto, eles experimentam os sentimentos do demônio. Por exemplo, os satanistas conseguem distinguir uma hóstia que foi consagrada na Santa Missa e outra que não foi consagrada, pelo ódio que sentem a uma e que não sentem a outra. É impressionante. E ele pegou nessa medalha, e a senhora que ofereceu com toda a boa vontade disse: essa medalha é muito poderosa. E ela não sabia que ele era satanista, deu para ele de boa vontade. E ele pensou no seu interior: eu te vou dizer se essa medalha é poderosa, porque os satanistas conseguem sentir no fundo as coisas sagradas. E ele apertou a medalha, e nesse momento viu Nossa Senhora. Nossa Senhora deu um puxão de orelhas tremendo para ele, disse tudo que ele estava fazendo de errado na vida dele, e ele se arrependeu e hoje é um bom católico e está dando fazendo um montão de vídeos, desmascarando tudo, e ele disse: e eu vi que a força da oração e dos sacramentos é muito superior a tudo que o demônio pode fazer de prodígios nesse mundo, né? Beleza. Portanto, nós estamos do lado do Todo-Poderoso, né? E às vezes esquecemos isso na nossa vida todos os dias. E não é preciso ser padre. Um batizado que vive em comunhão com Deus está cheio de Deus, né? E essa liberdade de filho de Deus contrapõe-se a esse medo que eu diria que é excessivo, porque um pouquinho de medo todo mundo tem. Sim. É até natural e até ajuda a gente a evitar coisas ruins, né? Vamos dizer assim, de não correr um risco desnecessário. Não ser temerário, né? Mas assim, quando o medo ele passa e começa a atrapalhar a vida da pessoa, aí a gente precisa ter essa distinção, né? Vou dar um exemplo, tem alguns leigos que me assistem nos exorcismos. Pessoas muito normais, né? De caminhada, de missa, de oração. Então, eles todos, quando chega a primeira vez de virem no exorcismo, sempre estão muito inquietos, nervosos, se confessam, né? Com uma certa ansiedade. Mas no final, e depois que com o passar do tempo, eles dizem: padre, isto é a coisa mais linda, que eu sinto uma grande paz quando estou aqui.
Eu gosto tanto de ajudar esses irmãos, né? E percebem que o demônio, no fundo, é o grande perdedor. A pessoa que trabalha ali numa possessão, ela não tem assim, nenhum efeito físico disso. Já ouvi dizer assim, coisa tipo dor de cabeça. Isso pode ser um efeito desse início de medo. Nesses 10 anos que eu tenho trabalhado em exorcismos, todos os meus colaboradores são pessoas normais, tranquilas. Sempre temos, às vezes, o demônio, como diz minha mãe, procura meter areia na engrenagem, né? Sempre que as coisas, mal entendido, problema, o carro, né? Mas coisas normais, nada de extraordinário, né? Todos dormimos normalmente, todos rezamos normalmente, não muda nada. É uma, né? coisa que o Padre Jonas sempre dizia para nós, lá, acho que 40 anos atrás, quando começou as experiências de oração, né? Quando ele falava do dom do discernimento dos espíritos, né? E ele dizia, olha, gente, o demônio não é um antideus. Porque eu tenho a impressão que muita gente pensa, coloca o demônio como se fosse um antideus. Não é, ele é uma criatura. Totalmente submissa à ação de Deus, né? Como os anjos, né? Na cabeça de muita gente parece um antideus, né? Não é. Isso é muito importante. Por isso também não gosto de falar muito, sempre as pessoas me convidam para falar dos exorcismos, porque é o tema que faz suscitar. Acaba tendo muita curiosidade. Eu acabo aproveitando, mas tento sempre centrar mais as coisas na grandeza de Deus e nos sacramentos e fazer as pessoas descobrir, porque estamos dando às vezes ao demônio uma importância que ele realmente não tem na nossa vida, né? Ele complica e está lá e tenta, mas não pode pouco, se nós permanecermos na graça de Deus. Tem aqui um recado para falar a respeito da nossa TV digital, né? Graças a Deus, a TV Canção Nova, vocês têm acompanhado, já digitalizou seu sinal em 215 cidades. Beleza. Muitos estão vendo propagandas aí, né, de que agora no final do ano vão ser mais outras cidades que vão ter que ser digitalizadas, né? O cronograma continua e, claro, o desafio continua também da Canção Nova. E toda vez que a gente fala em digitalizar a TV Canção Nova, você se recorde que é como fazer de novo a TV, como se começasse ali naquela cidade todo o processo novo de instalação da Canção Nova, uma nova TV naquela cidade. Danilo Gesualdo, que acompanha aqui o Padre Duarte Lara nos bastidores e trabalhou muito tempo na TV Canção Nova, justamente em áreas técnicas, sabe bem disso, né, e vive bem disso. Porque eu estou citando até ele aqui, porque não é só também as nossas cidades, que graças a Deus estão sendo digitalizadas, mas todo o processo de comunicação da TV Canção Nova tem que ser digitalizado e não chegou ao fim ainda. Por exemplo, o jornalismo ainda não é digital na TV Canção Nova. Transmissões de outras casas de missão da Canção Nova ainda não são digitais. Isso significa sempre muito custo e que a Canção Nova nem sempre consegue empurrar à frente porque tem datas para serem alcançadas e cumpridas. E a gente diz isso sempre para ser transparente para você, para pedir a sua oração e sempre você participar conosco no projeto da M Almas, para que o quanto antes a gente possa levar a termo, né, esse processo. Se você tem dúvidas aí com relação à TV Canção Nova em sua região, acesse tv.cançãonova.com/TV digital ou ainda pelo telefone 3186-2600, o DDD é o 12. Deixa eu falar também aqui de um livro, né, que está aqui para a nossa divulgação no dia de hoje. O professor sempre me ajuda aqui nessas horas, né? Eu me embaralho um pouco aqui. O livro A Oração Move o Céu, em tempos de grandes desafios, Reinaldo Casumbar. Onde a oração tende a ficar em segundo plano, este livro apresenta um estilo de vida através da Escola de Oração de Jesus. É do Padre Reinaldo, né? Da comunidade Reinaldo Canção Nova. Casumbar. Creia no poder da sua oração. Tá aí. E está disponível para você, né, na loja.cançãonova.com ou através também do telefone 12-3186-2600. Professor Felipe Aquino, uma pergunta aqui sobre um casal católico. Pode se casar na igreja greco-ortodoxa? Mesmo com a diferença dos ritos, estariam eles em comunhão com a igreja de Roma? Olha, o Padre Lara pode me ajudar aí, mas o que a igreja ensina é que o católico deve casar na igreja católica. Embora
os sacramentos sejam válidos na Igreja Ortodoxa, porque tem sucessão apostólica, mas o católico deve se casar na Igreja Católica. O Código de Direito Canônico abre uma exceção se numa localidade não há nenhuma igreja católica, né? Então seria possível até a pessoa participar da Santa Missa, até da Eucaristia, mas num caso muito raro. É isso, padre? E no caso do casamento tem ainda mais uma pequena coisa que tem que ter atenção, é que para a validade do sacramento é preciso a autorização do bispo. Ah, sim. Então, você poderia casar-se validamente no rito católico por um motivo que o bispo considerasse razoável, mas teria sempre que pedir autorização para o seu bispo católico de sua diocese. Sem essa autorização, o matrimônio, embora o ministro ortodoxo seja verdadeiramente sacerdote ou bispo, não tem a chamada testemunha qualificada. Então, o assistente qualificado. Para o rito romano, é necessário o assistente qualificado para a validade do sacramento, né? Então, é uma coisa um pouco técnica, mas, ou seja, sem a autorização do seu bispo católico, seria inválido, embora os ministros da Igreja Ortodoxa sejam verdadeiramente sacerdotes, tenham 7 sacramentos e tudo isso. Pronto. Ok, tem a pergunta aqui do Pedro Mota de Atibaia. Qualquer padre pode realizar exorcismo, Padre Duarte? E as libertações que acontecem em retiros, grupos de oração, como é possível se, em sua maioria, são ministradas por leigos? Certo, boa pergunta. Então, o exorcismo, se você pegar o catecismo da Igreja Católica, é um rito, a definição do exorcismo que o catecismo nos dá é uma definição muito específica. Muitas vezes usamos a palavra exorcismo em sentido muito amplo, como expulsar o demônio, que também se pode usar. Mas, em sentido próprio, o exorcismo é um rito litúrgico em que um ministro da igreja, em nome de Jesus e da igreja, portanto, é uma oração litúrgica, a igreja empenha a sua autoridade nela, que tem que ser sacerdote, que tem que ter uma delegação do bispo expressa, não pode ser implícita, expulsa o demônio de uma pessoa atormentada, né? O código depois define as características para a idoneidade e tudo isso. Mas isso é o exorcismo litúrgico, também conhecido como exorcismo maior. Tem um livro litúrgico que se chama Ritual dos Exorcismos, né? Para rezar esses exorcismos precisa nomeação expressa do bispo. Porém, nós podemos fazer orações, eu sempre uso o exemplo do Pai Nosso, quando rezamos o Pai Nosso, no final pedimos, livrai-nos do mal. Se pegarmos o catecismo também, o catecismo explica que o mal aqui no Pai Nosso não é uma força contrária genérica, mas se refere ao maligno, ao demônio. E quando pedimos para ser libertos do mal, estamos pedindo para ser libertos de todas as coisas que ele causa na nossa vida. No fundo, estamos fazendo uma pequena oração de libertação. E isso é uma oração, digamos, isso que todo mundo pode fazer, como é óbvio, né? Todos os fiéis sempre rezaram o Pai Nosso faz 2000 anos. No fundo, as orações de libertação se concentram nessa petição do Pai Nosso. Pedimos a Deus que liberte do mal, do demônio e de tudo aquilo de mal que ele está fazendo na nossa vida. São eficazes. Eu sempre começo, antes de entrar no exorcismo litúrgico, quando recebo as pessoas, sempre rezo o Pai Nosso e uma oração de libertação com todos os meus colaboradores e com a família das pessoas que trazem a pessoa que está mal. E eles todos, porque quero que percebam que também eles podem ajudar nesse processo de libertação, que não são só os exorcismos litúrgicos que ajudam. A oração da igreja é eficaz, né? E eles também veem muitas vezes que a oração de libertação tem uma eficácia, às vezes até bem parecida com o exorcismo. Em termos o demônio não gosta do mesmo jeito, digamos. Fica bravo do mesmo jeito, fica logo bravo na oração de libertação. E depois chega um momento em que
eles terminamos todos e em que eu continuo sozinho, porque entramos no rito. Então, quando entramos no rito, aí distinguimos, eles respondem amém, as aclamações e tudo, mas o sacerdote depois faz as partes que lhe Ô padre, num grupo de oração, que é muito comum, Uhum. de vez em quando acontece uma manifestação diabólica, aí normalmente se retira a pessoa para uma sala ao lado e ali ficam as pessoas rezando para a libertação da pessoa. Essas pessoas, elas devem ou não intimar o demônio a sair dali em nome de Jesus? Certo. Pode ser feito esse tipo de oração incisiva? Certo. Então, eu diria, antes de responder à pergunta, que eu também tenho um grupo de oração e de fato, surgem muitas manifestações, muitas não, mas às vezes surgem. E tem grupos de oração que eu vejo que todo mundo para a oração do grupo de oração e todo mundo se joga na pessoa e fica ali rezando. E eu penso que não é o modo mais delicado e prudente de ajudar esse irmão. Porque muitas vezes, quando o demônio o deixa e a pessoa, às vezes, volta do transe, está todo mundo e é um pouco humilhante, né? O que aconteceu? E ele não se recorda, fica muito encabulado. Então, eu tenho alguns ajudantes também na oração que, quando surgem manifestações, trazem as pessoas delicadamente, como faz aqui a Canção Nova também, para uma sala à parte e ficam acompanhando eles. E rezam, e eles sabem, rezam um pouquinho, mas também não ficam muito tempo rezando, porque é muito importante, as pessoas sempre têm a ideia de que basta rezar e o demônio vai sair. É muito importante perceber a história da pessoa, se está na graça de Deus, quando começaram os distúrbios, etc. Então, eles que me veem muito atendendo as pessoas também sabem essas perguntas, são digamos que a ficha médica, né, no caso. Então eles me ajudam, porque enquanto está correndo o grupo, eu não faço nada na oração, as pessoas vão, às vezes rezamos uma Ave Maria e continuamos o grupo, e no final, quando eu chego, eles já passam para mim algumas informações importantes, né, já me dão um pouco a ficha clínica, né. O senhor está dizendo que se não toca na causa, não vai... Ou seja, eu vejo que em geral as pessoas rezam sem pensar. Sempre o demônio reage e fica bravo e tudo isso, mas é mais inteligente, pode rezar um pouco, mas é mais importante perceber, fazer a ficha para depois focalizar a oração. E você aí vai poder rezar. Muitas vezes a causa é o meu colega de trabalho fez um malefício, ou tinha uma ex-namorada do meu marido que não queria o casamento, Quando você reza nessas causas e pede a Deus que destrua esse malefício que foi feito no dia do casamento, então aí a libertação se dá muito mais intensamente. Se nós rezarmos só liberta, o demônio reage, mas a pessoa fica melhor, mas se você rezar no dia seguinte, tudo igual, está tudo na mesma, não houve grande evolução. E depois também é muito importante trazer a pessoa de volta para a graça de Deus. Se reza, mas a pessoa não se confessa faz 30 anos, então estamos gastando nossas energias de uma maneira pouco inteligente. Em relação às ordens mais imperativas, durante alguns anos eu dizia às pessoas que era melhor, no fundo, usar o modo mais deprecativo, que é o modo do Pai Nosso, né? Pedir a Deus que afaste o demônio. Sim. Mas, pensando melhor, na tradição cristã, sempre tiveram algumas orações que sempre a igreja, os pastores da igreja nunca puseram em dúvida que os fiéis pudessem rezar, que são muito imperativas. A oração de São Bento, né? Vade retro Satana, é muito imperativo. Aquela oração breve de Santo Antônio, presenças inimigas fugi, venceu o leão, filho de Judá, da tribo de Davi, aleluia. Presenças inimigas fugi, é imperativo. Levante-se Deus, pela intercessão, portanto, da bem-aventurada Virgem Maria. Eu não excluo que se possam dar comandos diretos, mas tem uma carta famosa da Congregação da Doutrina da Fé em relação aos exorcismos e encontros de libertação, em que, na altura, era o cardeal Ratzinger, perfeito, dizia que os leigos não devem interpelar os demônios com perguntas. Isso, no fundo, deve ser
ministério dos exorcistas. E eu vejo que isso é muito prudente, esse conselho. Por quê? Porque se você começar fazendo perguntas para o demônio gosta de conversa. E o demônio é perigoso na conversa, porque ele é muito inteligente e nos enrola com grande facilidade. Então, é bom evitar muitas perguntas diretas ao demônio. Dá para dar crédito a alguma coisa que ele diga aí? É pai da mentira. Então, é melhor rezar um pouco, esperar que a pessoa volte e depois perguntar para a pessoa. O que está acontecendo e tudo isso. Às vezes, os exorcistas, nos exorcismos, também têm que fazer algumas perguntas, mas são raras as ocasiões que são verdadeiramente necessárias. E depois é sempre necessário confrontar as respostas que o demônio dá com outros fatos que comprovem a veracidade. O padre, ligado a isso, o Papa Francisco, ele fala muito do demônio. Tem falado muito. Eu nunca vi um Papa falar tanto do demônio. Claro. E fala da gente tomar cuidado mesmo. Agora, ele coloca uma coisa que eu queria que o senhor explicasse um pouco. Não sei se é exatamente o que o senhor já falou. Ele diz, a gente não deve discutir com o demônio. O que ele quer dizer com isso? É exatamente isso que o senhor colocou. Será que é só em caso de exorcismo ou não? Ou na vida normal, numa tentação? Tentação. No fundo, a gente se pegar o relato do pecado original, né, vemos como é perigoso entrar em diálogo com o demônio. Nos exorcismos, eu vejo muitas vezes o demônio se faz passar por um defunto e com frequência quer levantar falsos testemunhos. Por isso é perigoso. Então, começa imitando, por exemplo, uma pessoa da família. Então, os familiares vêm ou suscitar sentimentos de ódio, de vingança. Quando a pessoa está sob a possessão, imita a voz, os gestos de outra pessoa que está viva, que não está presente, tentando passar a culpa para essa pessoa. Então, toda a família que está assistindo a isso fica furiosa e cai em juízos temerários, né? E eu digo para eles, cuidado, o demônio é pai da mentira. Imita a voz dessa pessoa. Então, eles estão convencidos até o mais profundo do seu coração que foi essa pessoa que fez a bruxaria. Eu disse, não sabemos ainda. Temos que ver com outros indícios, com outros sinais. E também quando conversamos, o demônio é muito esperto, sempre começa com coisas bonitas, e adapta muito a sua conversa a quem tem coisas religiosas, você tem que rezar mais, né? Aparece como um defunto. Por exemplo, morreu alguém em sua família, o seu avô morreu, e o demônio que já estava atacando uma pessoa, agora essa pessoa começa incorporando o seu avô, e começa dizendo coisas piedosas, eu preciso de mais oração, a minha alma não está em paz, pede que rezem o terço. Então, todo mundo pensa, é mesmo o avô, porque o demônio não pede para rezar o terço, o demônio pede para rezar o terço, para conquistar nossa confiança. É diabólico, né? E sabe esperar, como um pescador que citou passagens bíblicas. Espera que morde o anzol e cansa o peixe, não dá logo o veneno, né? Sabe esperar. Então, pede orações, pede que vá no santuário, pede que acenda umas velas, não pede confissão não pede, mas pede que vá no santuário, acenda umas velas, muitas vezes pede comunhão e as pessoas não estão confessadas, portanto estão fazendo sacrilégio, né? Então e as pessoas se convencem que é mesmo, e depois ele começa metendo veneno, por exemplo, cuidado que sua cunhada não gosta de você, e passado 2 anos, 3 anos, toda a família está dividida, tem divórcio, tem gente que não se fala, porque começaram dando ouvidos para o demônio. Então, agora, num momento assim de tentação também, certo, a pessoa, o que seria não discutir com o demônio? Eu acho que é isso que o Papa quer falar. Não discuta. Porque o demônio... Seria não dá trela? Não dá trela? Não dá conversa? Aquilo que eu dizia um pouco atrás nos pensamentos sobre ti, é sempre bom quando começa chegando uma tentação, tomar uma posição, né? A nossa primeira decisão deve ser reconhecer, isto é uma tentação, você já se está afastando e posicionando. Muitas vezes o demônio vem com tentações que não são evidentes que são tentações, conversas bonitas, né? É verdade que Deus os proibiu de comer da árvore? É uma pergunta, não é uma tentação.
Anjo de luz, né? Distração. Começa com conversa. E o Papa, no fundo, penso que está dizendo quando ele vem com conversa mole, cuidado, já corta aí. Não entra no jogo. Por quê? Porque o jogo é perigoso. E mais tarde ou mais cedo você se queima. Olha, o nosso tempo é muito curto. Eu queria uma pergunta, uma resposta meio direta, um ping-pong. Não sei se usa essa expressão em Portugal. Sim. É possível ser contaminado espiritualmente por objetos comprados ou recebidos como presentes? Sim, é possível. E então, esses objetos sobre os quais foram feitos rituais, invocações, causam distúrbios muitas vezes nos lugares onde eles estão, nas casas, né? E é bom destruí-los através do fogo. Se for possível queimar, é o ideal. Muitas vezes tem metal e coisas assim, não é possível. Sempre rezar antes e abençoar em nome de Deus, mesmo não sendo sacerdote, e tentar destruir com o fogo. Foi muito bom, né? Mas o tempo passou rápido. Eu queria fazer um convite para o acampamento de Ano Novo na Canção. Você já virou ano aqui na Canção Nova ou em oração em algum lugar? Vale a pena, hein? Aqui na Canção Nova, de 28 de dezembro a 1º de janeiro. Vai ser um grande encontro, como tivemos aqui recentemente, com o tema Ouvi-me e tereis vida nova. Muita gente boa participando, você é convidado a estar com a gente. Obrigado, professor. Até a próxima. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de participar com o Padre Lara, que nós nos conhecemos lá em Portugal, e mandar também um grande abraço aos irmãos portugueses que nos acompanham. Obrigado, Padre Duarte. Até a próxima, se Deus quiser. Foi uma alegria estar com vocês. O professor sabe que tem um grande carinho por ele. Eu admiro muito o seu trabalho, a sua missão e a Canção Nova, igual. E obrigado eu. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.